Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Meus nobres, gostaria de pedir que se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, pois quando você deixa o like, o YouTube ele entende que os nossos vídeos são relevantes, vai indicar cada vez mais, não só para você, mas para mais pessoas, fazendo assim com que o nosso canal cresça. Também comenta aí qualquer coisa aí nos comentários, o que você tem achado da nossa escola bíblica dominical. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e este é o nosso canal. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 9, 31 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. O textuário está em Atos capítulo 7, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus que estava à direita de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quem é ele? Estevão, o mártir da igreja. Meus queridos, nós vamos falar nesta lição sobre Estevão, nesta lição de número 9. E é uma lição muito poderosíssima, muito edificante. Eu creio que vai edificar muito a sua fé, que vai abranger muito o seu conhecimento da palavra de Deus. A verdade prática nos fala assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil a sua fé e valores. A igreja de Deus ela foi capacitada por Deus por intermédio do seu Espírito Santo para não negociar a sua fé e os seus valores. Nós já aprendemos no decorrer da lição que a igreja ela tem os seus valores e ela não negocia a sua fé e os seus valores. E os seus valores vai na contramão do mundo. Por isso que o mundo ela odeia a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é uma igreja conservadora, ela é uma igreja que não negocia os seus princípios, que não negocia a sua fé e que, se possível, dará até a sua vida pelos princípios que são inegociáveis. Meus nobres, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo número 6, versículo de número 8 ao 15, e Atos capítulo número 7 e versículo do número 54 ao 60. Mais uma vez, torno aqui a repetir, nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, meus irmãos. Então, você que estiver com a sua lição ou que estiver com a sua Bíblia na sua casa, lê aí na sua Bíblia, pausa o vídeo, lê a leitura bíblica em classe, porque vai abranger muito o seu conhecimento dentro da lição. Então, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre Estevão, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste servo do Senhor. Ele foi um dos 7 escolhidos para a diaconia, lá em Atos capítulo número 6, versículo do 1 ao 7, onde nós falamos na lição anterior. E Estevão foi um dos 7 que foram selecionados no meio lá daqueles 7, onde foram levantados por diácono. E nós vamos ver a primeira característica era que ele fosse cheio do Espírito Santo, e a segunda que ele fosse um homem inteligente, um homem sábio. Sabedoria esta que só quem nos dá é o Espírito Santo, por intermédio do conhecimento terreno que nós temos, meus queridos, conhecimento humano, claro, com certeza, não é verdade? Então, quando nós lemos este texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observemos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marca um momento decisivo da história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estevão, tendo, portanto, cumprimento da palavra de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já em Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo número 8. É interessante, irmãos, observarmos que as características da personalidade daqueles 7 que foram selecionados à diaconia, que inclusive Estevão estava entre esses, dava a sua característica de um homem cheio de Espírito Santo e de um homem também cheio de sabedoria. E é interessante, irmãos, observarmos que
capítulo número 8, no versículo 1, marca o início do que foi anunciado no capítulo 1 e no versículo 8. Parece até que há uma conexão entre o escritor Estevão, que era diácono, que foi selecionado no meio dos 7. Este mesmo Estevão recebeu a mesma promessa que foi dada em Atos capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que vós sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós vemos o cumprimento disso, meus irmãos, em Atos capítulo número 8 e no versículo de número 1, quando Estevão está anunciado. O primeiro tópico nos diz: Estevão é a igreja que tem a sua fé contestada. Meus irmãos, só lembrando aqui para você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, nós estamos postando os tópicos separadamente. Bom, este tópico aqui, esta aula de hoje, eu vou postar separada do segundo tópico. Então, logo mais tarde, eu vou postar também o segundo tópico e depois separadamente o terceiro tópico. E por último, nós vamos postar a aula por completa. Por que, irmãos, eu estou fazendo assim? Porque nem todos têm tempo de assistir uma aula de 50 minutos devido à sua correria dia a dia, seu cotidiano, né, seu labutar cotidiano, muitas das vezes muito atarefado com a sua vida secular de trabalho, família, igreja. Então isso aí torna-se o seu tempo muito curto. Então, se você não tem tempo de assistir uma aula de 40 minutos, de 1 hora, aí você assiste os tópicos separados, quando você tiver um tempinho. O primeiro tópico que vai com 10 minutos, 15, 20 no máximo. O segundo tópico também e o terceiro tópico, tá bom, meus queridos? Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre aprendendo com Estevão. Não tem um discípulo, um servo de Deus melhor do que aprendermos com Estevão, não é verdade, meus irmãos? Claro que todos os apóstolos, todos os servos de Deus são dignos de aprendermos com ele, mas também com Estevão nós aprendemos grandemente, meus irmãos, e nós vamos ver isto aqui agora. Com Estevão, em Atos capítulo 6, versículo número 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs e uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a esses desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, na verdade, o escritor aqui ele colocou muitas vezes, meus irmãos, mas o mundo ele sempre vai se opor contra o cristianismo. Como eu já falei lá no início da aula, desse vídeo, como eu falei nas aulas anteriores, porque o mundo sempre vai se opor contra a igreja? Porque a igreja ela não nega os seus valores, ela não vende os seus princípios, ela não negocia os seus princípios. Seus princípios são éticos, morais, valoriza a família, os bons costumes, meus irmãos. Então, por este motivo, a igreja sempre sofrerá perseguição no mundo enquanto estivermos aqui até o arrebatamento da igreja pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Eis aqui um ponto importante, meus irmãos. Por quê? Porque não basta apenas defender a fé. Porque existem aqueles que defendem a fé, mas existem aqueles que não estão preparados. Defender é diferente de estar preparado. Quem está preparado, ele está apto para dar até a sua vida em defesa de sua fé. Então, quem apenas defende, quando surgir a adversidade na sua vida, talvez essa pessoa ela não esteja preparada para suportar. Nós podemos usar exemplos claríssimos de pessoas que, quando elas estão com o microfone na mão, quando elas estão diante do altar, ela fala que é uma beleza, mas quando ela é posta à prova sobre aquilo que ela falou, ela negocia, muitas das vezes tentado pelo medo, muitas das vezes motivado pela angústia, pelo que aquela perseguição pode lhe causar. Então não é necessário apenas defender, mas é necessário estarmos preparados. E eu lhe faço uma pergunta, meus irmãos, e responda a si mesmo. Você está preparado para defender a sua fé, mesmo que isso lhe custe a vida? Porque aqui no Brasil tudo é flores. Aqui no Brasil tudo é bombom, meus irmãos. Mas existem países aí fora que não. Por exemplo, na Coreia do Norte,
Na Coreia do Norte, o crente, quando ele não é morto, o cristão, o servo de Deus, que for pego com a Bíblia, que for pego cultuando, adorando a Deus, aquele que não for morto, eles são levados para os campos de concentrações e lá eles vão sofrer. Muitos saem de lá mortos, nos seus corpos sem vida, não conseguem sair com vida. Na Índia também a perseguição é gigantesca, assim em muitos outros países do Oriente Médio. Então, meus irmãos, não é necessário apenas defender a fé. Nós temos que ter a junção das duas coisas. É defender a fé e estar preparado para defendê-la até com a nossa própria vida. Então, meus nobres e amados irmãos, Estevão, ele é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isto signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Foi aquilo que eu já falei, que eu acabei de falar, né, irmãos? Então, a igreja, não só o cristão, mas também a igreja, ela tem que estar preparada. Porque como é que a igreja ela vai apresentar um evangelho de verdades se ela não estiver preparada para sofrer por essas verdades? Cristo, quando ele instruiu os seus discípulos, ele estava preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. Só que esta preparação foi primeiro necessário que viesse o Espírito Santo para que eles revestissem de poder e capacitasse. E eu quero lhes dizer que hoje nós temos o Espírito Santo para nos capacitar, nos deixando preparados contra as adversidades. Meus nobres, o segundo subtópico nós vamos falar sobre a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus e helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. A diáspora, meus irmãos, foi um período de perseguição contra os cristãos, quando Israel foi invadida, e alguns judeus israelitas, eles fugiram para outras cidades, e ali eles se adaptaram aos costumes, à linguagem, principalmente a linguagem grega, né, que nós falamos na lição anterior. Então esses foram chamados de judeus e helenistas, ou em algumas outras traduções ou ocasiões, de gregos, né, irmãos, que foram a linguagem aderida ali por eles. E se você quiser saber com mais detalhes sobre a diáspora, coloca aí nos comentários que talvez não, que eu me comprometo a fazer um vídeo falando mais a respeito. Meus irmãos, é porque nos últimos dias tem sido tão corrido para mim e eu estou sem tempo para gravar vídeos fora, se não falando da Escola Bíblica Dominical. Mas quando as coisas der uma aliviada a mais, eu vou postar outros vídeos, como eu tenho feito com aquela história lá de Lúcifer, que o nome de Lúcifer não existe na Bíblia, que Maria Madalena não é prostituta, que o nome do cego Bartimeu não é o nome do cego, Bartimeu, né, meus queridos? Então, meus amados irmãos, é interessante observarmos por este detalhe que Lucas ele faz questão de apresentar esses judeus e helenistas, que foram justamente eles que decidiram indagar ali, contender ali com Estevão e até levá-lo até a morte. Meus nobres, eles não concordavam, né, os judeus e helenistas não concordavam com o que Estevão estava ensinando, começaram a se opor contra ele, né, no versículo número 9, já no versículo número 3, 8, eles se levantaram logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre os povos, né, eles viram ali os prodígios, viram os sinais e decidiram se levantar com mais força, com mais poder ali de autoridade para poder impedir ali. Agora, por que, meus irmãos, eles decidiram fazer isso? Porque as sinagogas estavam vazias. Por quê? Porque nas sinagogas só tinha um ensinamento, aqueles ensinamentos repetitivos, aquela falácia, aqueles arrotamentos de religiosidade. E quando eles viram os prodígios e os sinais e os ensinamentos de Estevão, porque Estevão era, além de cheio do Espírito Santo, ele era um homem muito sábio, eles começaram a sair das sinagogas e passaram a seguir e a ouvir a Estevão ali, conforme estava acontecendo. Então, meus queridos e amados irmãos, é interessante observarmos que o verbo grego usado aqui como anisteme, com o sentido de levantar, né, quando a Bíblia ela nos fala no versículo de número 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e Estevão, cheio de fé, de poder, de prodígios, faziam grandes sinais entre o povo, e no versículo 9, e levantando
levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, ou seja, e levantaram. Esse verbo levantar no grego é anisteme, que tem o sentido de levantar, ou seja, o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar a Jesus. Nós vemos na leitura bíblica em classe que eles levantaram ali testemunhas falsas para acusar Estevão. Por quê? Porque eles, contendendo ali com Estevão, discutindo ali, não uma discussão calorosa, mas não também um bate-boca, mas uma conversa ali, como se fosse uma conversa sadia, né? Mas, porém, eles não aceitavam. Então, eles levantaram testemunhas falsas, assim como foi com Jesus Cristo. E com Jesus Cristo também eles levantaram testemunhas falsas para encontrar algum meio para o acusar. Assim foi com Estevão, até conseguindo a morte de ambos, né, meus queridos? Então, meus nobres, se a igreja ela é verdadeira cristã, sempre haverá em algum momento, em algum lugar, um levante. No episódio como nós vemos aqui, que aconteceu, né, com Estevão, foi motivado por conta da inveja dos religiosos que sentiram ao ver as suas sinagogas vazias, conforme a gente falou, né, irmãos? Então, uma igreja bíblica, ela sempre estará sob o ataque e terá a sua fé contestada. Uma igreja que não nega os seus princípios, que não nega os seus valores, ela sempre estará sob ataque, ela sempre será contestada sobre a sua fé. Meus queridos, eu não estou falando aí de ministérios da quais estão aí com os seus líderes, reunidos aí com os seus amigos globalistas, com seus amigos comunistas, com os seus coleguinhas, sabe? Da qual dizem que pode beber, mas não pode se embriagar, pode ir para uma festinha mundana, pode escutar musiquinha mundana. Cuidado, meus irmãos, vigia, crente. Eu estou falando da igreja verdadeira que não negocia os seus princípios, que não negocia os seus valores, que não aceita essa sem vergonheza que aí está de muitos líderes, conhecedores da palavra, que querem viver em pecado e usam a palavra de Deus para encobrir o seu pecado e assim tirar da gordura das ovelhas. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. O terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre a disputa com Estevão. Eles disputavam com Estevão. Uma outra palavra usada neste texto que merece toda a nossa atenção é o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 9. Os léxicos ou doutores do grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussão religiosa ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus e helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem constituída. E, meus irmãos, quando você observa aqui já no versículo 10, você vai ver que quando eles debatiam ali com Estevão, não simplesmente só discutindo, mas eles queriam encontrar alguma ocasião no meio daquela discussão para encontrar ali e condenar Estevão. Você vai ver já no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria. Por quê? Porque o Espírito com que ele falava era de tamanha sabedoria que era o Espírito Santo da verdade que estava sobre ele. Meus irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e da sabedoria do alto, não existe aquele que consiga intervir o conhecimento pleno da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ele nos dá esta capacitação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é simplesmente você sentar numa cadeira, orar de joelhos, jejuar e esperar que este conhecimento desça do céu sobre si. Deus tem o poder? Tem sim, mas ele quer que você busque este conhecimento dentro dos mecanismos de conhecimento que nós temos. Nós passamos, meus irmãos, eu vou me incluir nesta lista. Nós passamos 2 horas na tela de um celular. E será que você consegue passar 2 horas lendo a Bíblia? Você passa esse tempo buscando conhecimento mediante as fontes de conhecimento? Será que você é daqueles que critica a teologia, dizendo que teologia esfria o crente? Ou será que você é daqueles que busca o conhecimento dentro da palavra de Deus, tendo plena convicção de que a teologia é o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus? Então, além de ser cheio do Espírito Santo, Deus ele quer que você também busque este
conhecimento. Meus irmãos, este tópico, esta lição número 6, no primeiro tópico, nós temos aqui 4 tópicos no primeiro, 4 subtópicos no primeiro tópico. E o quarto fala a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar um povo, em João capítulo 7, versículo número 12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que o seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo número 13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, em Atos capítulo 17, versículo 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, em Atos capítulo 17, no versículo 18. Hoje não é diferente, meus queridos. A igreja luta em várias fontes, em várias frentes, com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você reconhece ou você pode conhecer algumas dessas narrativas. Com certeza você conhece, meus irmãos. Foi como eu falei. Existem muitas pessoas que querem usar o conhecimento terreno para distorcer o conhecimento pleno da palavra de Deus que nós temos. A nossa fé, corromper os nossos princípios, os nossos valores. Meus nobres e amados irmãos, a ciência, que tão grandiosa ela é, como diz o salmista, ela quer distorcer, ou os cientistas, eles querem de alguma forma mostrar ou provar que Deus não existe, que a nossa fé ela é vã. Mas tudo que a ciência ela faz é apenas dar mais ênfase ainda, mais credibilidade, esclarecer mais ainda de que Deus existe e de que a Bíblia e nem a nossa fé ela é vã e nem a Bíblia ela é mentirosa ou ela é falsa. Por exemplo, o corpo humano. O corpo humano, a ciência ela prova que os mesmos elementos que existem na Terra, nosso corpo possui, para comprovar aquilo que foi escrito lá em Gênesis capítulo número 2, versículo de número 7. E criou Deus o homem do pó da terra. Os mesmos elementos que a terra tem o nosso corpo compõe, como o ferro, por exemplo. Nosso corpo também possui o cálcio, nosso corpo possui o enxofre, nosso corpo possui o fósforo e tudo isso a ciência ela já provou. Então, meus queridos, nós vemos que de todas as formas Satanás ele vai usar todos os meios para poder impedir o crescimento da igreja, para poder impedir a marcha da igreja. Mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não negocia a sua fé e não negocia os seus valores e nem tampouco os seus princípios. Meus queridos e amados irmãos, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.